você veio, feche teus olhos, Pai, nós te adoramos, Jesus. Reconhecemos que a tua presença vem mesmo, nós chegamos aqui, que o Senhor já estava aqui, Senhor. O Espírito já nos aguardava, Jesus. E somos gratos por isso, somos gratos pela tua presença. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Jesus. Tu és tão fiel, tu és tão bom, Pai. Pai, traga os nossos irmãos debaixo das suas mãos santas, livres de todo acidente, que possamos juntos render a Ti um grande culto de adoração, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Tu és santo, 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 santo. Tu és incomparável, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo. Adoramos a tua presença, Jesus. O mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei a perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te em troca, me senti aberto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. E eu estava longe, você estava perto. Eu te dediquei em troca, recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
ficar feliz. Eu paguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu paguei, eu paguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só falta você. Muitas pessoas declaram. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Não sei se você teve essa experiência, mas eu tive. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar.
estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em sua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de sorrir e alegria, e te conhecer, Senhor, te erguer nas minhas mãos, e te adorar, Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade, dá vontade de dançar. Que vontade é essa, irmãos? Dá vontade você não faz? Quer enganar quem? Tantas coisas na vida que nós temos vontade e não podemos fazer, né, irmão? Tive vontade de estar lá na Suíça agora. Não posso. Mas pular, dançar, gritar e celebrar eu posso. Amém? Amém! Diga, eu sou livre na presença de Deus. Eu sou livre na presença de Deus! Deixa eu fazer o convite, as meninas estão lá atrás dançando. Vem aqui pra frente me ajudar. Vem aqui sem vergonha. Vem, mano. Vem. Vem ajudar. Quem mais tá aí? Você que vem atrás. Vem aqui me ajudar. Nós vamos fazer mais uma vez esse refrãozinho. E você, já que você tá com vontade, você vai fazer. Amém, irmãos? Vem, Manu! Vamos juntos? Então, ajuda aí também. Vambora! Sofia, ajuda. Ajuda é fácil. Amém, irmãos? Diga. Diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar.
faça, né, irmão? Se for para a glória de Deus, a gente pode. Amém? Amém. A pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela. Diga, que bom que você veio na casa de Deus nessa manhã. Te adoramos, Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa quem cresce. Diga. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Meu caminho com certeza que ele virá. Por ele que eu estou gastando minha vida, vivendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Preparando um caminho, direitando as cada vez mais diminuindo, porque importa quem desça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Com as suas mãos, declara, diga. E nele a minha vida está, e o caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias.
em poder, Ele virá. Maranata, vem Jesus. No governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, diga Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria. Todos os meus dias. Adoramos Jesus. Se vivemos por Cristo. Se morremos por Cristo. O que fazemos e vivemos é por Ele, para Ele. Porque tudo vem por Ele, tudo é por Ele. E tudo é para Ele. Feche teus olhos nas suas mãos por um instante. Te guardamos a tua presença, amado meu. Te adoramos, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai Santo, Santo, Santo. Aleluia, Jesus. O inimigo tenta laços pra te envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a boca do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derruba as muralhas das trevas mais difíceis. É o Deus que guarda do alto. Não temas, estou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Porque eu não estou sozinho nessa luta. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do meu Senhor. Diga, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Por Deus que desta ele faz mais difícil. É o Deus que trata do alto. Não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas. Faz romper as nuvens em meio ao deserto. Haverá
nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz desse país verdadeiro, aquele que acalma o vento, aquele que acalma e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que vai curar as dias das faz mãe de filhos. É o mesmo que trata do alto. Não temas, não temas, não temas, não temas. Já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz deste está do livramento. Aquele que acalma, diga, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele faz curar, transfere, faz mãe de filhos, ao mesmo que trata do mal. Não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz deste Deus que abre o livramento. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Olha pra alguém, olha pra alguém. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Diga pra alguém. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa. Seja boca de Deus, profetize pra alguém. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Olha pra mim, rapidinho, olha pra mim. Quantos são profetas de Deus nessa geração? 3 pessoas. Quantos são profetas de Deus? Deixa eu convidar a fazer alguma coisa que Deus nos pede para fazer, que é o ID. Às vezes a gente acha que o ID é ir muito longe. Às vezes o ID é aqui, ó, e abençoar alguém. Sai do seu lugar em nome de Jesus, abrace alguém e cante para ele. Diga para ele, o escape. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sai do seu lugar e abençoe alguém em nome de Jesus. Sai do seu lugar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Diga pra ele, diga. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Abençoe alguém, abençoe alguém. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Vamos, abençoe. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. A recompensa está chegando. E a cura está chegando. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Uma salva de palmas para o seu Deus. Está vindo com a cura, o escape da recompensa em nome de Jesus. Obrigada por essa manhã, Pai, que manhã abençoada. Ainda com seus olhos fechados, vamos estar orando, igreja, vamos estar clamando juntos
pelos nossos pedidos de oração, pelos nossos agradecimentos. Nós cantamos aqui agora que o Senhor é o Senhor da recompensa, é o Senhor do escape, é o Senhor da cura, é o Senhor do descanso. E nós sabemos disso, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Senhor que providencia todas as coisas que precisamos. O Senhor, Pai, em meio ao deserto, o Senhor está com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, Pai. Pai, nós oramos nessa manhã por cada família que aqui está representada, Senhor. Pai, nós te pedimos pelos nossos familiares, Pai. Te pedimos cura, Pai, pelos nossos familiares, Pai. Tantas pessoas enfermas, Pai, que médicos já disseram diagnóstico, Pai, mas assim, vai além de qualquer diagnóstico, Pai, porque confiamos no Senhor, confiamos no poder que o Senhor tem, Pai. Obrigada, Senhor, por cada detalhe. Espírito Santo, Pai, obrigada por esse dia, Pai. Te pedimos também por cada família, por cada viva, Pai. Te pedimos que o Senhor vai encontrar os casamentos, Senhor. Que o Senhor, Pai, vai, assim, encontrar os corações. Que o Senhor possa ir abençoando, Pai. Possa, assim, estar cuidando de cada detalhe, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor faz pela gente. Obrigada porque temos o privilégio de estar aqui nessa manhã, Pai. Quantas pessoas não têm o privilégio, Pai, de ter um lar espiritual, Pai. Obrigada por essa casa que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada porque o Senhor está sempre nos ajudando, Pai. Providenciando tudo, Senhor. Temos tanto a te agradecer, Pai. Obrigada pela sua misericórdia, Senhor. Porque quantas vezes erramos, Pai. Quantas vezes erramos com o Senhor. Mas o Senhor ainda assim, Pai, está nos perdoando, Pai. Está agindo, Pai. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Pai. Como família, Pai, te agradecemos como igreja, Pai, nessa manhã, Pai, neste domingo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, igreja. Podem se assentarem. Se assentar. Podem se assentar. Glória a Deus. Que domingo abençoado. Obrigada, Jesus. Quantos aqui estão felizes por estarem na casa de Deus? Aleluia! Glória a Deus. Os nossos pastores estão lá no Brasil, viajando, mas assim, com certeza vão estar assistindo o vídeo, creio que vão ficar muito felizes que os irmãos estão aqui hoje, amém. Tenho alguns avisos para vocês, mas antes disso, gostaria de saber quem está nos dando a honra da sua visita pela primeira vez. Podem se colocar de pé, por favor. Sejam muito bem-vindos à Eclésia, à casa do Senhor. Os irmãos ao lado, o time do Connect pode dar um abraço, pode levantar. Sejam muito bem-vindos. Aqui somos uma família. Vocês vão receber uma sacolinha. E nessa sacolinha vocês vão poder ver a visão da nossa igreja, preencher algumas informações. E lembrem-se, visitantes, depois de vocês preencherem as informações que estão no cartãozinho dentro da sacolinha, vocês vão entregar diretamente para o nosso time da diaconia, todo mundo que tem uma blusa de voluntário, que é o nosso time do Connect, para que a gente possa entrar em contato com você, para que a gente possa se estar conectando com você, para que você possa fazer parte da nossa família. Amém? Pessoal, gostaria de começar anunciando que temos chegando por aí agosto 9. Para quem não sabe que a gente vai ter agosto 9. Agosto 9, às 4 horas da tarde, vamos ter a nossa festa da roça! Uma festa country, onde você, se você não sabe, tem que vir com sua blusa xadrez, com seu chapéu, preparado, com a barriga vazia, porque a gente vai ter comida, a gente vai ter bebida. Estavam me falando que a gente vai ter caldo de cana, a gente vai ter churrasco, a gente vai ter pastel, a gente vai ter açaí. Vai ter muita coca, vai ter muito guaraná. Então assim, caldo de cana não? Vai ter outras bebidas muito mais gostosas, é isso. Escuta, pessoal, escuta, igreja. Cada PG está responsável pela sua barraquinha. Então, se você não está sabendo de nada disso, entre em contato com o seu líder de PG, ele vai estar te informando de cada detalhe. Venha preparado, porque além da festa, além da comida, vamos também estar evangelizando o pessoal aqui desse mall. Porque a festa vai acontecer do lado de fora. Então, já vem assim, preparado, com a voz preparada, para você sair espalhando o amor de Jesus. Amém? Tem muita gente aí fora que precisa, tem hispano, tem brasileiro, tem americano, já vem preparado com as 3 línguas. Não tem desculpa, as 3 línguas.
Temos também nosso culto de quinta-feira acontecendo, Quinta do Avivamento, às 8 horas, toda quinta-feira aqui na igreja. Então, se você não veio ainda, por favor, não deixe de vir. É um culto maravilhoso. Temos também nossos PGs. Se você ainda não é conectado com o PG, a gente tem um aplicativo da nossa igreja que chama Church Center. Você pode ir ao aplicativo. Lá você vai encontrar o PG mais perto da sua casa. E logo, logo você vai conseguir ir. Mas temos PG de jovens, temos PG de homens, temos PG de mulheres, temos PG de família. Temos PG para todo quanto é tipo de pessoa. É isso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Oi, igreja, eu sou a Sophie e eu pensei num desafio muito legal para fazer sobre o Natanael 3. Porque, como nós sabemos, no final do mês nós vamos ter um jantar, o jantar de Natanael, onde nós vamos levar 3 amigos, 3 pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou que nós sabemos que estão afastadas. Mas aí é que entra o desafio, nós vamos orar e jejuar para essas pessoas, porque a gente sabe que às vezes se a gente só convidar, só fazer um convite, elas não vão topar, não vai ser suficiente. E tá tudo bem, porque cabe a nós realmente buscar, orar e jejuar para essas vidas. Jejuar pelos nossos amigos, os nossos Natanaéis. Porque não é só sobre ter um tempo de comunhão, um tempo de lanche no PG, mas sim sobre ganhar vidas para Jesus. E sobre levar o amor dele a essas pessoas. Nós precisamos ser a luz no caminho deles até Jesus. Então, eu já pensei nas 3 pessoas que eu vou levar pro meu jantar de Natanael no meu PG e todas sobre o meu trabalho. Mas agora eu quero deixar o desafio com o Ítalo. Ítalo, tá contigo. Fala, Sofia, muito obrigado por me desafiar para buscar 3 nomes para estar orando e jejuando pro meu Natanael. Eu já busquei os 3 nomes e esse é um período muito importante que toda igreja tem que fazer. É a estação que a nossa igreja está vivendo e nós temos que viver as estações com a nossa igreja. Eu já busquei os meus 3 nomes, estou orando por eles de joelho e jejuando pela vida deles. Em nome de Jesus, no final do mês nós vamos ter um jantar com a minha célula, vou convidá-los e se Deus quiser, e eu creio que Deus quer, eles vão aceitar Jesus. E é muito importante que todos nós façamos isso. Eu queria agora estar desafiando o Christian, pastor Christian. O senhor está desafiado a fazer o mesmo desafio, buscar 3 nomes para o senhor Natanael. Te vejo na igreja. Tchau, tchau. Ítalo! Desafio aceito! Deixa eu te contar. Hoje fui desafiado pelo Ítalo a buscar em Deus 3 pessoas para o nosso jantar Natanael 3, que acontecerá no iniciozinho do mês que vem no nosso PG. O propósito é comunhão, amizade e evangelismo. Estamos orando e jejuando por isso, mas não apenas isso, mas vai além do desafio de realmente convidar. Eu fiz isso. Convidei pessoas do meu ciclo de amizade e pessoas do meu relacionamento diário. E eu acredito que eles irão em nome de Jesus. Por falar nisso, eu vou passar o desafio para frente. Eu vou passar uma mensagem para a Agatha. Eu creio que ela vai também receber de bom grado o desafio. Não vou nem passar mensagem, eu vou ligar para ela. Alô, Agatha, eu tenho um desafio para você. Oi, pastor Christian, tudo bem? Sim. E qual seria o desafio? É sobre o nosso jantar de Natanael que acontecerá no final do mês em todos os nossos PGs? E como é que funciona? Ah, sim, eu tenho que orar e jejuar por 3 pessoas. Pode deixar que eu já tenha as 3 pessoas na minha mente. Ah, eu tenho que desafiar mais alguém? Tudo bem, pode deixar que eu sei quem desafiar. Beijão. Fran, tá com você o nosso desafio. Desafio dado pela Agatha e aceito por mim! Vamos fazer essa estação dos nossos PGs, da estação Natanael 3, ser um sucesso! Eu posso contar com vocês também? Bom, eu quero desafiar o Isaac e toda a igreja, e depois vocês me contem quais são as pessoas que vocês escolheram para orar, jejuar, interceder e ser presente na vida dessas pessoas, para que elas possam sentir o amor de Jesus, para que elas possam ir no nosso jantar e fazer parte da nossa família. Então me ajudem em oração também para que eles possam estar no jantar. E aí, desafio aceito? Conto com vocês, hein? A nossa igreja conta com vocês. Um grande beijo. Até! Alô, todo mundo me ouvindo aí? Tudo bom? Bom dia, gente. Primeiramente eu queria agradecer a Fran
por esse desafio e dizer que sim, eu já tenho meus 3 convidados que eu já venho orando e jejuando bastante pela vida deles. E que eu sei que jejuar e orar é bom, mas também temos que fazer o convite para o jantar. E falando em jantar, o meu PG dos jovens, no final do mês, vai ter esse jantar de Natanael, onde vai ter muita comunhão, muita festa, muita comida, e eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração dos meus convidados. E agora, eu queria jogar esse desafio para um de vocês aí, um de vocês mesmos, que está aí no culto, e essa pessoa é o Pastor Bruno. Gente, Pastor Bruno, procura ele aí, eu sei que você está aí, Pastor Bruno, vem pra cá, o desafio está com você. Vamos embora! Bom dia, família Eclésia! Desafio aceito! Quero dizer para você que eu e você somos fruto da oração, do jejum e do convite de alguém. Eu já estou também orando, jejuando e já convidei 3 pessoas para estarem conosco lá no jantar de Natanael. Então agora eu quero desafiar você a também a orar, a jejuar e convidar no mínimo 3 pessoas. Esse é o nosso papel. A palavra nos instrui que nós devemos ir pregar o evangelho. Então essas pessoas, elas estão lá fora, perdidas, precisando de Jesus. Não fique fora desse desafio. Aceite esse desafio. Saia daqui. Se você ainda não pensou em ninguém, saia daqui já com 3 pessoas pelo menos em mente. Comece a orar, jejuar por essas vidas e convide eles para estar conosco lá no jantar de Natanael. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Igreja Eclésia. Como é que vocês estão hoje? Bem? Hoje eu estou encarregado de dar a palavra dos dízimos e das ofertas. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 7. 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao 7, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Gente, nessa carta de Paulo à igreja de Coríntios, ele está ensinando a igreja a importância de dizimar e dar as ofertas na casa do Senhor. E ele também usa um exemplo da semeadura. E você sabe qual que é o solo mais fértil que tem? É o altar de Deus. É onde a gente está aqui agora. Então ele diz, se você semeia pouco, pouco você vai colher. Se você semeia muito, muito você vai colher. E isso não vai apenas quando a gente fala de semente no dinheiro, mas tudo da nossa vida. Se você semeia o amor na vida do seu próximo, você vai colher o amor. Se você semeia coisas boas na vida do seu próximo, você vai colher coisas boas. Na realidade, Deus não está preocupado com nenhuma quantia. Deus não está preocupado com o quanto que você dá. Deus não está preocupado se o que você vai dar hoje é uma nota de $100 ou uma nota de $1. Ele está preocupado com o seu coração. É isso que ele examina. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa que nós demos dinheiro em grandes quantidades para dizer que a gente deu, mas sim para examinar o nosso coração. Então, tudo que você tem hoje, tudo que você faz hoje, tudo vem da parte dele. O seu carro, o seu trabalho, a roupa que você está vestindo, tudo foi Deus que te deu. E o dízimo é uma forma de você estar honrando Deus, dando a 10ª parte. Dízimo quer dizer 10ª parte, os 10%. E eu não sei vocês, mas eu prefiro muito ter 90% na bênção de Deus do que ter 100% sem a bênção de Deus. E isso é muito sério. Então eu gostaria que agora você separasse seu dízimo, suas ofertas. Nós vamos orar por esse momento. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais uma manhã na sua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui reunidos, Pai. Porque nós estamos aqui prestando culto a Ti, Pai. Abençoa agora, Pai, esse momento dos dízimos e das ofertas, Pai. Que cada um possa dar, Senhor, segundo propôs o seu coração, Pai. Não por tristeza nem por necessidade, Senhor, mas com alegria, porque o Senhor ama quem dá com alegria, Pai. Senhor, em nome de Jesus, examina o nosso coração, Pai. Se tem algo ruim, Pai, se tem alguma segunda intenção, Senhor, tira em nome de Jesus, Pai. Mas que nós possamos, Senhor, estar devolvendo tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Em nome de Jesus, prospera o seu povo nessa casa, Senhor, de oração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tomando conta, Senhor, dos dízimos e das ofertas dele, Senhor, e das finanças dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém.
estar aqui nessa manhã juntos, para estarmos cultuando ao Senhor, entregando ao Senhor o nosso culto como igreja, amém? Como vocês sabem, os nossos pastores estão no Brasil, eles foram fazer o lançamento do livro Casal de Valor em algumas igrejas pelo Brasil. Agora eles estão em Brasília, depois eles vão para o Rio e depois tem mais um estado que eu não me lembro agora qual que é. Mas é... Como? Macapá, ok, Macapá. E nessa manhã o Senhor, depois do pastor Léo, me deu essa responsabilidade de estar compartilhando a palavra com a igreja. E eu sei que o Senhor vai falar poderosamente aos nossos corações, assim como quando eu estava preparando, Ele também já falou no meu coração. E o meu coração está cheio de alegria, porque a nossa igreja está toda se mobilizando, né? Assim, se movendo em prol do jantar de Natanael, em prol do Natanael, dos 3 amigos que a gente vai estar aí convidando e evangelizando. E também estamos na série de mensagens, que é Amigos da Fé. Então, assim, eu acho que não tem nada melhor do que falar nessa manhã sobre esse tema, né? Sobre amigos da fé. O que seria ser um amigo da fé para o nosso próximo? Uma forma que a gente vai evangelizar as pessoas lá fora. Porque ser igreja não é vir todo domingo para cá, sentar, ouvir a palavra e ir embora. Mas ser igreja também é evangelizar as pessoas que estão precisando do Senhor. Amém? Então, eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia com você, em Números 14, versículo 6. Vamos estar lendo do versículo 6 ao versículo 9. Dessa história, desses grandes homens de Deus na Bíblia, que tanto fala no meu coração, que eu aprendo tanto, toda leitura. Vai dizer assim... Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão aqui com a gente. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. Bom, vamos parar aqui a leitura. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração, então que você possa fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós viemos aqui, Jesus, para receber da sua palavra. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor venha estar usando a minha vida como instrumento do Senhor, que não seja a Karen a falar, mas que seja o teu próprio Espírito Santo através da minha vida, Pai, porque não há motivo algum eu preparar essa palavra, vir aqui e falar o que eu penso, Pai, mas eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem para a igreja, Pai, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Então, que o Senhor venha estar, Pai, me conduzindo nesse momento, que nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para depositar, Pai, nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Aleluia. Bom, gente, eu não sei se todos vocês conhecem, mas esse livro, né, essa história é uma história muito conhecida de Josué, né, e Calebe, que foram 2 grandes amigos da fé. Eu vejo na história de Josué e Calebe que um fortificou o outro, um foi resposta de oração para o outro durante a caminhada. Porque quando o Senhor deu o propósito para Moisés, né, deu a direção para Moisés tirar o povo, conduzir o povo à terra prometida, eu tenho certeza que não foi uma missão fácil. Moisés recebeu essa missão grande e ele precisava de amigos. E amigos da fé para que pudesse estar com ele, conduzindo o povo até a terra prometida. Eu não vou nessa manhã me basear em Moisés, só estou dando uma introdução do porquê que a gente vai falar sobre Josué e Calebe. Que a gente sabe que Josué ele foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés, né, morreu, o Senhor levantou Josué para ser o sucessor dele. E Calebe era o auxiliador de Josué.
né? Era aquela pessoa que estava ali com Josué, ajudando e sendo aquele amigo mesmo, amigo da fé. Então, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração sobre o evangelismo. O como que é importante a gente estar buscando pessoas e andando com pessoas que realmente vão acrescentar algo nas nossas vidas. Porque não sei se você já percebeu, quando você tem um amigo, uma pessoa que não compartilha da mesma fé de você, se você estiver passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, é muito mais fácil essa pessoa te desanimar e tirar toda a sua fé, em vez dela ser aquela pessoa que vai estar ali, sendo um braço forte, uma pessoa, um amigo da fé com você, que vai te fortalecer. E a amizade, gente, a Bíblia vai nos dizer em diversos momentos o como que é necessário que o homem não ande só, que possamos estar em comunhão. Então, há poder na amizade, há poder na comunhão, e é necessário que todo ser humano tenha amizades. Porém, nós precisamos entender que não é qualquer amizade. Você precisa selecionar as pessoas com que você anda, a mesa que você se assenta, as pessoas com que você conversa, porque ao mesmo tempo que pessoas podem ser bênção na sua vida, elas também podem ser usadas pelo inimigo para tirar totalmente a sua fé e você do foco daquilo que o Senhor confiou a você. E aqui a gente vê que Caleb, ele não foi essa pessoa. Caleb com Josué, ele incentivou, ele auxiliou. E algo que muito me chama a atenção, eu vou compartilhar algumas lições que eu percebo nessa história de Josué e Caleb, nesse versículo que a gente acabou de ler. Mas uma coisa que me chama muita atenção é porque entre os 10 espias, né, que Moisés enviou, entre os 12 espias que Moisés enviou, 10 vieram com relatório negativo, mas apenas Josué e Caleb vieram com relatório positivo. Ou seja, Josué e Caleb chegaram e falaram assim, olha, a terra é difícil, há gigantes, mas se confiarmos no Senhor, se tivermos a nossa fé no Senhor, nós iremos conseguir. Enquanto os outros 10 espias vieram falando só coisas ruins sobre a terra. Pessimistas, eram pessoas que traziam notícias ruins, não eram pessoas que andavam debaixo daquilo que o Senhor já tinha liberado. Se Deus já tinha liberado sobre Moisés, que o dever dele era levar o povo, conduzir o povo para a terra prometida, qual que era dos espias? Olha, Moisés, não vai ser fácil, vai ter gigantes, mas o propósito é maior. A direção do Senhor é maior do que qualquer gigante, do que qualquer dificuldade. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é 2 amigos e um propósito. Porque foram 2 amigos, 2 pessoas diferentes, mas eles tinham um só propósito. Conduzir o povo até a terra prometida. Dar seguimento àquilo que o Senhor confiou a Moisés. E sucessivamente também para Josué e Caleb, que deram continuidade. E aí eu estava refletindo em casa e eu falei, Senhor, como que isso é realidade, sabe? Eu lembro na minha vida mesmo, testemunho da minha vida, que por muito tempo eu sempre fui uma pessoa que era muito assim, de poucos amigos. Eu não gostava muito de ter muitos amigos, pra mim minha família era o suficiente, uma amiga na escola estava ótimo, e era isso, eu não era uma pessoa muito sociável no sentido de chegar no lugar e chamar, já ser aquela pessoa que vai chegar e falar assim, e aí, tudo bem? O meu noivo, Estevão, ele é assim, ele chega em qualquer lugar e faz amizade com todo mundo, até com as crianças, todo mundo. E eu não era assim. Pra mim era sempre, tá bom eu ser sozinha, ter a minha família e uma amiga na escola, uma na igreja, apesar de ser filha dos pastores, né? Enfim, tá sempre assim, querendo ou não, na parte da frente, no sentido de que muitas pessoas estão ali, né, vendo, mas eu nunca fui assim, pra mim não era necessário. E aí eu fui pro CFNI, eu tive fazendo um curso de teologia no Texas. E aí quando eu tava lá no CFNI, eu tive que aprender. E aprendi na marra, assim, mesmo assim, não conhecia ninguém. Eu fui pra lá sem conhecer ninguém. E eu tive que falar, Senhor, me ajude nisso, porque eu preciso de amigos aqui. E eu pude perceber que sozinha nós não conseguimos nada. Nós precisamos um dos outros. Deus não fez a solidão pro homem. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor que vão nos incentivar, que vão ser usados como um canal de Deus para te fazer andar em direção ao propósito que Deus te entregou.
Talvez você está aqui nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui, mas você já é uma pessoa muito decepcionada, você já é uma pessoa que já se machucou muito com amizades, com relacionamentos, sejam com cônjuge ou com pessoas mesmo fora, sabe, de amizade. E você fala, Karen, mas eu me machuquei tanto, eu já tive tanta decepção que para mim não vale a pena isso. É melhor que eu fique sozinha, somente eu e o Senhor, ninguém me veja, eu entre na igreja, saia desapercebido, não faça amizade com ninguém, do que eu me decepcionar novamente. Eu sei que quanto que isso pode ser difícil para você, mas você precisa entender que o Senhor não te criou para andar sozinho. O Senhor não criou a gente para andar sozinho. Por isso que quando Ele fez Adão, Ele viu que não era bom que Adão ficasse só. E não somente no âmbito de homem e mulher, marido e mulher, mas porque o ser humano sozinho não é bom. Então nós precisamos de pessoas ao nosso redor. E aí quando eu estava preparando essa palavra e pensando nessa fase que eu vivi, onde eu tive que realmente falar, Senhor, me conduz, Pai. Eu preciso do Senhor comigo. Sabe? Eu preciso quebrar essas dificuldades que eu tenho, essas barreiras e vencer isso. Sabe? Se eu for preciso me expor no sentido de me tornar vulnerável nessa área, então que assim seja. E aí quando eu cheguei lá no CFNA, o Senhor me abençoou com amizades que veio do céu e que até hoje eu continuo tendo, mesmo à distância. Pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas de outros países. E o Senhor me mostrou que não tem dificuldade, não há barreiras quando há um propósito nele, naquilo. Seja da língua, seja de diferença de personalidade, porque nós não podemos andar sozinhos. Fala para a pessoa falar assim, você não pode andar sozinho. O Senhor não criou, o ser humano não nos criou para andarmos só. Então, continuando aqui na história de Josué e Caleb, como eu disse, Josué e Caleb, eles trouxeram lá em Números, vai dizer, 13 e 14 aqui que a gente leu também, vai falar sobre os 12 espias. Eu quero que vocês fiquem com isso, porque com isso a gente vai entrar nos pontos da mensagem. Que quando Moisés pediu para os 12 espias, foram somente quem que voltou com notícias boas? Josué e Caleb. Ficou com isso? Amém. Agora a gente pode dar continuidade na mensagem. A primeira lição que eu aprendo com Josué e Caleb é a unidade na fé. Que eles foram unidos. No Números 14 vai dizer assim, somente Josué e Caleb creram que poderiam conquistar a terra. Enquanto os outros espias viram gigantes, Josué e Caleb viram promessas. Enquanto os espias estavam vendo dificuldades, enquanto os outros espias estavam tentando de alguma forma enfraquecer com palavras negativas o propósito do Senhor dado a Moisés, Josué e Caleb juntos, como amigos, como pessoas que estavam ali no mesmo propósito, numa mesma visão, trouxeram respostas positivas de quando eles voltaram da expiação da terra. Então, a primeira coisa que a gente aprende com eles, como a gente falou aqui, é a unidade na fé dos dois. A gente precisa cuidar de quem caminha junto conosco. Tanto Josué e tanto Caleb acreditavam e tinham fé na mesma certeza. Qual que era a certeza deles? O propósito que o Senhor tinha entregado. Sabe, essa pessoa que está do seu lado, quando você vem para a igreja, quando você está aqui em comunhão com o corpo de Cristo, nós precisamos ter essa responsabilidade que você está sendo um instrumento de Deus. Quando você vê uma pessoa que não está vindo ao culto, uma pessoa que você está percebendo que ela tem se afastado do Senhor, que ela tem se esfriado, é a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade ser canal de Deus para essa pessoa. O Senhor, Ele deu essa missão para mim e para você. Como o pastor Robinho disse aqui no louvor, não é sobre o ID de ir lá para fora, viajar diversos países pregando o evangelho, mas é o ID da pessoa que está perto de você. É você ser resposta de Deus para aquela pessoa que caminha com você. E eu posso falar uma coisa, gente, é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente ser resposta de Deus para as pessoas que caminham com a gente. Porque dificilmente você não é uma pessoa perfeita, você tem defeitos, assim como todos nós não somos perfeitos.
Então, as pessoas que caminham conosco, elas conhecem os nossos defeitos. Elas sabem a área que nós somos fracos, que nós estamos precisando do Senhor. E aí, quando é para você ser fortaleza, quando é para você ser canal de Deus para aquela pessoa, o inimigo ele vem te acusar. E ele vem falar assim, mas quem é você para ser para essa pessoa se você não dá testemunho? Deixa eu te falar uma coisa, essa acusação não provém do Senhor. Essa acusação vem do inimigo. Ele quer parar não somente você, mas o seu amigo, a pessoa que está do seu lado, a sua esposa. Talvez você é um marido que está aqui e a sua esposa não anda bem, a sua esposa não anda bem emocionalmente. Sabe, você tem percebido a sua esposa triste, longe, distante do Senhor. E às vezes é mais fácil fechar os olhos do que lidar com o problema. Mas Deus ele está chamando todos nós a termos responsabilidade, comprometimento com o nosso próximo, com a pessoa que está ao nosso lado. E aqui nós enxergamos que Josué e Caleb, eles foram essas pessoas para Moisés. Eles não vieram com notícias de fracasso, de desânimo para Moisés, mas na verdade eles trouxeram uma palavra para ativar aquilo que o Senhor já tinha liberado sobre a vida de Moisés. Eles foram ativadores do propósito, do chamado que o Senhor tinha direcionado a Moisés. A gente sabe que Moisés foi um grande homem de Deus. A gente enxerga na Bíblia o quanto que ele foi forte, corajoso e que o Senhor fortaleceu, foi amigo de Deus. Ele viu o Senhor face a face. Aí talvez fala, mas ele precisava desse encorajamento? Sim, ele precisava. Porque ele, como qualquer outro, ele era um ser humano. Às vezes você vê o seu pastor, o seu líder, não se sinta pequeno de dar uma palavra de encorajamento. Sabe, a gente precisa, como corpo de Cristo, não somente saber disso, mas viver. A gente precisa viver a unidade, a amizade na fé. Entender que enquanto não estiver bem, a Bíblia fala pra gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Essa responsabilidade é nossa, da igreja de Deus, como corpo de Cristo. Por que a gente vê tantas pessoas aí fora falando, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja. Eu amo Deus, mas eu não vou à igreja. Por quê? Porque talvez nós não estamos dando testemunho para essas pessoas de unidade. Talvez nós não estamos dando exemplo para essas pessoas de amizade. Isso é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Sexta-feira passada, no nosso PG dos jovens, o Senhor falou muito comigo, a gente estava falando também sobre esse tema, e o Senhor falou muito comigo como que aqui nos Estados Unidos é fácil a nossa rotina, a nossa vida se voltar a nós mesmos. Pensa no seu dia a dia de segunda a sexta, o que você faz na sua segunda? Você trabalha para você, você estuda para você. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é tudo para voltar para a gente, se não volta hoje é para voltar no futuro. Mas eu estava refletindo, Senhor, o que eu estou fazendo pelo meu próximo? Senhor, o que eu tenho feito para as pessoas que estão ao meu redor? Eu estou tão assim, trabalhar, estudar, futuro, no futuro, trabalhar, estudar, que as pessoas ao meu redor, elas estão talvez entrando em depressão, ansiedade, morrendo, e eu não tenho feito nada. E essa responsabilidade, eu não vou dizer um peso, mas essa responsabilidade caiu sobre mim. Eu falei, Jesus, eu não quero ser assim. Eu não quero que o automático do dia a dia, o ordinário, venha me tirar do foco de qual é a minha maior missão nessa terra. A nossa missão aqui não é fazer dinheiro. A nossa missão aqui não é ter diplomas e diplomas e diplomas. A nossa maior missão nessa terra é evangelizar, é ganhar almas, é fazer o ID do Senhor. É cumprir com aquilo que Jesus nos chamou para fazer. E se você discorda disso, então você discorda da Bíblia. Porque a palavra do Senhor nos diz isso, a palavra do Senhor nos instrui a isso. É difícil, não é fácil escutar isso, porque a gente precisa trabalhar, a gente tem pessoas que têm família, é óbvio, com certeza, nós precisamos disso. Mas isso não pode ser um impedimento da gente cumprir com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. As dificuldades que o povo, que os 10 espias estavam vendo, era real. As terras haviam gigantes, tinham dificuldade,
Mas isso não podia ser um impedimento da palavra que Deus já tinha dado para Moisés. E quem que entendeu isso? Josué e Caleb. Josué falou assim, olha, Moisés, é difícil, muito difícil, tem gigantes. Mas com o Senhor, depositando a nossa fé em Deus, confiando em Deus, nós conseguimos. E nós precisamos de pessoas assim ao nosso redor. Nós precisamos ser essas pessoas e nós precisamos de pessoas assim, que vão nos encorajar, que vão depositar fé no nosso coração, que vão falar assim, não, olha, não vai ser fácil, eu sei que você está passando um momento de deserto, de dificuldade, mas não desista, continue prosseguindo, porque a recompensa do Senhor vai chegar em algum momento. Por mais que seja árduo, dolorido, essa pessoa ela vai te impulsionar a viver aquilo que o Senhor já disse para você. Aleluia. Amém? Amém. A fé, ela não nega a realidade, mas ela enxerga a realidade com os olhos de Deus. Então a fé não é você estar negando o que você está vendo aqui, mas é você enxergar com os olhos de Deus e tomar posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém? Segunda lição que eu aprendo nessa história de Josué e Caleb, foi a unidade e coragem em meio à oposição. Josué e Caleb se posicionaram contra a maioria, mesmo correndo risco de vida. A verdadeira igreja se mantém firme, mesmo quando estão em minoria. A coragem espiritual é defender a verdade de Deus quando muitos escolhem o medo. Sabe, o medo, gente, ele tem um poder terrível de nos paralisar. O medo, ele nos faz olhar para as dificuldades e torná-las ainda maior. O medo nos impede de viver o chamado de Deus, o melhor de Deus, a boa parte de Deus para as nossas vidas. Na Bíblia vai dizer que quem teve medo? Lá no início, Adão e Eva. Eles tiveram medo do Senhor. Eles tiveram vergonha. E o que aconteceu com eles? Eles saíram do jardim. Foram expulsos do jardim, né? E eles paralisaram. Eu lembro quando eu era menor, que eu sempre estava na igreja com os meus pais, né? Tava todo dia na igreja, de segunda a sexta. Tava lá na igreja. E de vez em quando, nos cultos no Brasil, eu não vejo muito isso aqui. É mais difícil aqui na América. Mas no Brasil, em alguns cultos, haviam pessoas que estavam oprimidas por demônios e elas manifestavam. E elas estavam sendo libertas ali. Eu já vi diversas vezes isso acontecer. Mas eu não sei porquê. Aqui nos Estados Unidos parece que não existe isso. Que eu nunca vi aqui, desde que eu cheguei. Mas lá no Brasil haviam muitos. E aí eu morria de medo. Eu vi alguém ali sendo liberta. Isso não é uma vergonha. A pessoa está sendo liberta. O Senhor está libertando aquela alma. Isso é um motivo de alegria. Mas eu não tinha esse entendimento, porque eu era nova e normal, né? Eu senti medo do que eu estava vendo. E aí quando alguém começava a manifestar, eu já saía do lugar. Quando eu vi alguém, cadê a Karen? A Karen sumiu. A Karen já estava em outro lugar, em outra sala. Porque eu morria de medo. E aí uma vez, uma pastora chegou pra mim e falou assim, olha, Karen, sabe de uma coisa? Quando eu era menor, essa pastora ela é usada na área de libertação. Ela trabalha na área de libertação. É aquelas pastoras que, assim, que ela chega no lugar e ela vê, assim, tem a visão bem aberta espiritualmente. Ela falou assim, Karen, sabe de uma coisa? Quando eu tinha medo, eu já tive medo um dia, o Senhor falou comigo que na área que eu tive mais medo, Ele ia me usar. Aí quando ela falou isso pra mim, eu falei, nossa, eu falei, misericórdia. Eu falei, não tenho medo mais. Passou o medo. Mas aí eu fico pensando nisso. Hoje eu não tenho medo nenhum nisso. Eu sei que se alguém ficar endemoniado na minha frente, pra mim vai ser motivo de muita alegria e pedir de sabedoria a Deus, é claro, né? Assim, poder que vem de Deus, não é meu, de estar expulsando, mas aquela alma vai ser livre e liberta. Isso é motivo de muita alegria. Amém. Mas quando eu escutei isso, e depois refletindo durante toda a minha vida até aqui, né, que não tem muito tempo, eu tenho 21 anos, mas enfim,
eu ficava refletindo como que o medo realmente nos paralisa. Se isso é uma área que Deus quer me usar, como eu recebi essa palavra da pastora, testificou no meu coração, aquele medo queria me fazer sair do lugar para justamente não estar agindo naquilo. Aquele medo me fazia sair do ambiente para me paralisar. Talvez você tenha algum medo que você fale assim, Karen, mas eu não consigo fazer o que você está fazendo. E ali na frente para falar de Jesus, para falar da Bíblia, é impossível para mim, eu morro de medo. E aí você não avança nessa área. Você não rompe nessa área. E o que aconteceu com Caleb e Josué? Eles não deram voz ao medo. Como a gente leu aqui na Bíblia, Caleb e Josué, eles tiveram coragem em se levantar, em se posicionar em meio a 10 outros espias, a oposição. Porque tenho certeza que quando Moisés escolheu os 12 espias, ele não escolheu pensando assim, eu não confio nesse, mas eu vou estar escolhendo ele. Não. Para eles, para Moisés, todos eles eram iguais. Ou seja, para ele tinha o mesmo peso a opinião dos 12. Então, para Josué e Caleb, era muito difícil eles se levantarem e se posicionarem. Por quê? Porque 10 da confiança de Moisés não estavam na mesma página que eles. Então, a gente fala assim, será que a gente realmente vai ter essa ousadia, essa coragem de chegar para Moisés e falar, dar uma palavra de encorajamento dessa? De que a gente pode prosseguir, porque a terra é difícil, mas o Senhor vai ir com a gente? Ou a gente vai ficar junto com os outros 10 na mesma opinião, que é muito difícil, que tem muito gigante, e é isso. Já parou para pensar isso? A gente, quando pensa nos 12 espias, a gente acha que os 10 eram rebeldes, né? A gente pensa que os 10 espias eram pessoas afastadas, tudo doido. Não. É a mesma coisa do que o pastor Léo escolher 12 pessoas aqui, 12 irmãos da igreja, para ir e pedir uma opinião, ajudar ele em algo. Para ele, todos eles tem a mesma fé, tem a mesma, ele confiou. Então, para Josué e Caleb foi muito difícil eles se posicionarem. Mas eles se posicionaram. Na Bíblia vai dizer isso, que eles se posicionaram em meio à oposição. Então, o que a gente aprende com essa amizade da fé é que você deve se posicionar em meio à oposição. Você precisa se levantar como uma pessoa, mesmo sendo a minoria. Uma pessoa que vai encorajar, uma pessoa que vai dar uma palavra de esperança, de força. Em João 17, 21, vai dizer assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Tu és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que lindo esse versículo. Vai dizer em sermos um no Senhor. Em estarmos juntos no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo direcionamento. E no direcionamento que o Senhor deixou, no direcionamento que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, deixou. Jesus, ele orou pela unidade dos seus discípulos, sabendo que eles enfrentariam oposição e perseguição no mundo. Jesus, quando ele veio aqui, ele sabia que os discípulos iriam ser perseguidos. Então, por que a gente ainda pensa que nós não seremos? Sabe, por que a gente ainda pensa que no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, todas as pessoas vão concordar com a gente? Por que a gente ainda fica se preocupando com isso? Enquanto a gente viu que Jesus, quando passou aqui na terra, o mais perfeito de todos os tempos, o único perfeito, passou por aqui e mesmo assim houve oposição. Então que a gente venha estar com isso muito firme. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você só precisa da aprovação dos céus, a aprovação de Deus. Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um direcionamento, caminhe em cima disso, caminhe em cima dessa palavra, porque é o Senhor que vai te abençoar. E tenha cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, cuidado com as amizades. Cuidado com... A gente acha que a amizade é algo para falar mais com os jovens. Não! E tem muitos adultos que acabam seguindo conselhos de pessoas que são ímpias, pessoas que não creem na mesma fé que eles, que não têm o mesmo propósito de vida. E o que acontece? O fim é trágico. Se afasta do Senhor, se esfria. E aí depois, depois desse esfriamento, se ele não volta, toda uma geração também, como os filhos, a esposa, enfim, é algo que a gente precisa estar atento nas pessoas que nós escutamos, as pessoas que nós andamos.
pessoa do seu lado, anda comigo, porque eu sou um amigo da fé. Em nome de Jesus. Terceira coisa que nós enxergamos, que eu enxergo aqui como uma lição através do testemunho de Josué e Caleb, é a fidelidade ao longo prazo. Josué 14, 10-12 vai dizer: Caleb esperou 45 anos pela promessa, mas nunca perdeu a fé nem a força. A promessa ela pode demorar, mas Deus ele nunca vai falhar. A igreja ela precisa de perseverança. Sabe, algo que eu enxergo aqui nessa história que a gente está estudando aqui, né, nessa manhã, é que demorou, gente. Não foi rápido para eles chegarem na Terra Prometida. Não foi fácil, não foi rápido, precisou de perseverança, de muita fé. E às vezes a gente pensa que a palavra que Deus lançou na nossa vida não está acontecendo agora, então porque não vai acontecer nunca mais. Não se deixe levar por esse pensamento. Sabe, eu tenho amigos que receberam palavras de Deus, receberam direcionamentos de Deus, mas porque não viram acontecendo naquele momento, eles se esfriaram. Eles se afastaram porque eles perderam a fé. Eu acredito firmemente no meu coração que a fé é essencial para a vida do servo de Deus, mas a perseverança, ela está juntinho da fé. Porque se você não tem a perseverança, você não vai continuar tendo fé. Se você não persevera e crê naquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida, aquilo que o Senhor já te direcionou e já falou para você, você vai se esfriar, a fé vai sair de você, você não vai continuar tendo fé e as coisas vão só piorando. Então aqui eu vejo que Caleb, ele teve perseverança, Josué e Caleb. Apesar da dificuldade, apesar dos gigantes, apesar do que aquela terra estava tendo para oferecer para eles naquele momento, né, que era dificuldade, eles perseveraram porque eles creram na palavra de Deus liberada. Eu sinto muito forte no meu coração nessa manhã aqui de falar isso para você. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem um direcionamento de Deus, persevere. Não olhe para trás, não olhe para as dificuldades do momento agora. Não olhe para o quanto que você está sofrendo agora, talvez, mas fique com a palavra que o Senhor liberou para você. Sabe, se você está aqui nessa nação, eu creio que você recebeu uma palavra de Deus, que você recebeu uma confirmação do Espírito Santo. Talvez o Senhor não desceu e falou com você diretamente, talvez sim, mas você recebeu um direcionamento, o Senhor moveu, o Senhor abriu o caminho para você estar aqui nessa nação. E é porque há um propósito, há um motivo. Então que assim como Josué e Caleb perseveraram durante 45 anos, e a Bíblia vai dizer que somente os dois chegaram à Terra Prometida. A Bíblia vai dizer, e isso já seria, no caso, né, já estou adiantando aqui, o próximo ponto, que é sobre a herança que eles receberam, né, que foi a perseverança. Eles perseveraram e a herança foi a Terra Prometida. Somente os dois chegaram. Moisés, ele não chegou porque ele morreu, mas Josué e Caleb chegaram. E isso foi resultado do que eles fizeram, do processo, da caminhada durante todos esses anos. Eles foram homens que encorajaram. Eles foram homens que depositaram fé na vida de Moisés. Eles foram o braço ali para Moisés durante o caminho. E eles foram amigos da fé, um fortaleceu o outro. Eu tenho certeza, a Bíblia não fala isso com a gente claramente, mas eu tenho no meu coração que Moisés e Josué e Caleb, eles deveriam fortalecer um ao outro durante o trajeto até a Terra Prometida. Porque provavelmente, muito provavelmente, eles tiveram dias difíceis, com certeza. Onde a falta de fé bateu na porta deles, onde a dúvida bateu na porta deles, porque eles eram seres humanos, gente. Ninguém aqui era super-herói. Todo mundo aqui que a gente fala, que a gente lê na Bíblia, eles eram seres humanos, assim como nós. E às vezes a gente tem essa tendência, né, de pegar as pessoas que estão na Bíblia e falar como se elas fossem santas. Tipo assim, meu Deus, foi algo que nunca vai acontecer. Não, eles eram pessoas comuns.
mas que a resposta deles mediante aquilo que o Senhor declarou que diferenciou eles. O posicionamento deles. Então talvez você está aqui nessa manhã e você tenha uma palavra de Deus. Talvez você está aqui nessa manhã e você já sabe o que você deve fazer, mas você ainda não se posicionou. Você ainda não se posicionou e não trouxe para você essa responsabilidade de que Deus tem confiado a você algo. A sua resposta vai distinguir você dos demais. Por que na Bíblia vai dizer que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos? Porque tiveram respostas diferentes. Então que você aqui, se você está aqui nessa manhã, que você não venha olhar para a dificuldade. Sabe, que você não seja como os outros 10 espias que vieram apenas com palavras pessimistas a respeito daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Mas que você, assim como Josué e Caleb, entenda que maior é o Deus que te enviou. Maior é a palavra, maior é o propósito, maior é a promessa do que qualquer dificuldade. E confia nisso. Eu queria aqui rapidamente compartilhar com os irmãos sobre alguns outros exemplos de perseverança, de fidelidade. Abraão, ele teve que esperar 25 anos até que Isaac nascesse. E mesmo depois da idade avançada dele, da velhice, Deus concedeu Isaac. Por quê? Porque Deus via o coração dele. Deus via que ele não tinha ido para trás, ele não tinha desistido da promessa que Deus já havia liberado sobre a vida dele. Às vezes o Senhor, ele está muito próximo, muito perto de fazer acontecer aquilo que ele já liberou na sua vida. Mas por conta de uma atitude sua, por conta de um posicionamento seu, por conta de um pensamento de que você não vai conseguir, o Senhor atrasa o processo. Não que ele não vai fazer, mas é mais tempo de espera. Então eu estou aqui nessa manhã para te encorajar, a te depositar de alguma maneira, não a Karen, mas o Espírito Santo na sua vida, que o Senhor vai fazer e que é para você ter fé e perseverar no Senhor. Perseverar naquilo que ele já depositou na sua vida. E escolher pessoas certas para estar com você nesse caminho. Sabe, tenha cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, cuidado com quem você compartilhe os planos de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus, porque essas pessoas, ao mesmo tempo, como a gente viu aqui, elas podem ser usadas para te encorajar, elas também podem ser usadas para te desencorajar. Amém? Amém. Então, o quarto ponto, como eu compartilhei, a herança deles foi a terra prometida. Números 14:30 vai dizer, somente Josué e Caleb, da geração do deserto, entraram na terra prometida. Nem todos que começam a caminhada terminam. A herança espiritual é para os que permanecem firmes até o fim. Por que na Bíblia a gente lê o apóstolo Paulo dizendo, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé dele, ele completou a carreira? Porque há uma importância muito maior na forma que você termina do que você começa. Tem pessoas que começam planos, começam projetos, até na igreja, sabe? Que Deus entrega algo, elas começam, mas elas não vão até o fim. Elas param, elas estagnizam, elas não conseguem avançar. E aí sabe o que eu penso e que eu vejo na Bíblia? É que não valeu de nada. Porque na palavra do Senhor vai nos dizer que é muito melhor, é muito mais importante como você termina do que a forma que você começa. Então a gente precisa ter esse entendimento de que não adianta se você, Karen, eu aceitei Jesus, eu vivo uma vida entregue ao Senhor hoje. Mas aí, em algum momento, você se deixar que a sua fé se esfrie e que você se afaste. E aí o fim não vai ser o fim glorioso, o fim, que a gente espera como servo de Deus. Então guarde isso nessa manhã, que muito mais importante da forma que você começa e como você termina. Que muito mais importante é aquilo que você continua fazendo, aquilo que você persevera, aquilo que você vai até o fim, do que a forma que você começou. Eu conheço pessoas que não começaram bem. Eu conheço pessoas que tiveram dificuldade em começar, tiveram dificuldades em continuar, mas elas perseveraram e o fim delas foi lindo. Porque é muito mais importante o fim do que o início. Assim como o apóstolo Paulo vai nos dizer na palavra do Senhor.
Então, Josué e Caleb, em todo o trajeto, irmãos, e até em toda a trajetória, eles se permaneceram firmes diante da palavra de Deus. E a herança deles foi a terra prometida. Eu tento imaginar na minha mente o quão lindo deve ter sido o momento, depois de 45 anos, né, de todo o processo, depois de longa trajetória no deserto, quando eles pisaram na terra prometida. Eu imagino que assim deve ter sido uma presença do Senhor, um momento tão lindo, porque eles venceram, porque eles avançaram, eles não desistiram. Então nessa manhã eu não sei qual que é a sua terra prometida, eu não sei o que o Senhor prometeu a você, eu não sei o que o Senhor tem depositado em você e já depositou há um tempo atrás. Mas eu quero te encorajar a você não parar, a você não desistir, mas você avançar, porque assim como Josué e Caleb chegaram na terra prometida, o Senhor também tem isso para você. O Senhor também tem isso para as nossas vidas, para que a gente venha atingir, chegar naquele lugar que Ele tem, na promessa dEle para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Eu queria te convidar a você ficar em pé no seu lugar. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Que você possa estar refletindo em como você tem caminhado, em como que tem sido a sua trajetória até aqui. Sabe, as pessoas que você tem dado ouvido, as pessoas que você tem confiado, os amigos da fé que o Senhor tem colocado na sua vida. E que você comece a pensar. Porque eu creio muito forte no meu coração que não há acaso em Deus. Tudo em Deus tem um propósito. Você está aqui nessa manhã com a sua família, com a pessoa que está ao seu lado, vocês terem se conhecido, você está fazendo parte dessa igreja, é porque há um propósito dos céus. É porque há algo maior em Deus. Independente das dificuldades, independente da fase que você está passando hoje, independente se você, por algum motivo, está na sua vida, cara, eu estou passando por um gigante agora, a terra onde eu estou, a season que eu estou agora está sendo muito árdua, está sendo muito difícil, parece que eu não vou conseguir. Independente disso, querido, permaneça firme. Independente disso, querida, não olhe para trás. Continue avançando em direção ao propósito, continue avançando em direção àquilo que Deus já depositou no seu coração. Em nome de Jesus, você possa fechar os seus olhos e no seu lugar mesmo, você possa estar refletindo. Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Nunca pare de adorar. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero orar por cada irmão aqui, Jesus. Jesus, eu quero clamar nessa manhã pela vida, Jesus, dos meus irmãos aqui nesse lugar, Pai. Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui, Jesus. O Senhor sabe exatamente aquilo que eles estão vivendo hoje. E como essa música, como esse louvor está dizendo, que em tempos de guerra que eles nunca venham parar de clamar. Que em tempos de guerra eles não venham deixar de perseverar, Jesus. Que eles não venham desistir por causa dos problemas, mas que eles venham perseverar, dando continuidade àquilo, à palavra que já foi declarada. Senhor, em tempos de guerra é onde o Senhor nos treina, Pai. Em tempos de guerra, Pai, é onde a gente exerce aquilo que nós já temos no nosso coração. É onde colocamos em prática toda a nossa fé, Jesus. Por isso, nesse momento, eu clamo a Ti.
para que o Senhor venha estar entrando nesse coração, entrando, Pai, nessa alma aflita, nessa alma que possa estar desanimada, trazendo um renovo dos céus, trazendo o Espírito Santo um renovo que excede, Pai, todo entendimento, porque ele vem de Ti, Pai. O escape vem do Senhor, a cura vem do Senhor, a resposta vem do Senhor, a alegria vem do Senhor, Pai, a paz ela vem do Senhor, a provisão diária ela vem do Senhor. Que o nosso coração venha estar certo de que não há nada nem ninguém que vai prover isso para nós, somente o Senhor, Pai. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor. Eu não sei se você chegou aqui e você fala, mas eu nunca recebi uma oração. Eu nunca recebi uma oração para receber o Espírito Santo no meu coração como meu amigo. Eu nunca declarei publicamente a minha fé em Jesus. Talvez você foi convidado a estar aqui, mas você se sente desanimado, você se sente triste. Você se sente muitas vezes desesperado e sem saber o que fazer. E nessa manhã, escutando essa palavra e abrindo seu coração para o Senhor, você quer decidir firmemente no seu coração a depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança num Deus que tem todo o poder, num Deus que tem toda a resposta, em um Deus que provê, que traz alegria, que traz paz. E você fala, Karen, eu quero aceitar esse Senhor no meu coração. Ou Karen, eu quero receber essa oração. Eu já sou do Senhor, a minha vida já é do Senhor, mas por algum motivo eu me esfriei. Eu me senti cansada. Eu quero que você, sem vergonha alguma, possa fazer um sinal com a sua mão. Há alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber essa oração de renovo, essa oração recebendo o Espírito Santo, entregando a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã? O Senhor, Ele quer ser o seu amigo, aquele que vai caminhar com você, aquele que vai te sustentar. Se não há ninguém aqui nessa manhã, se todos aqui já têm o Senhor como seu Salvador, como seu amigo, como aquele que te fortalece, te refrigera, glória a Deus por isso, amém? Aleluia? Amém, glória a Deus. Queridos, glória a Deus por essa manhã, por esse culto. Eu sei que essa palavra ela foi plantada nos nossos corações e que juntamente com ela, você vai sair daqui refletindo e trazendo isso para a sua vida. De que não tem como, sem perseverança, sem amizade, de pessoas que realmente vão estar te auxiliando, amigos da fé. Em nome de Jesus, eu sei que nessa igreja aqui, nós somos uma família. Eu sei que nessa igreja aqui, você pode contar com pessoas, se você estiver passando por qualquer situação, se você estiver passando por qualquer dificuldade. Nós não somos igreja apenas por nome, mas nós vamos exercer o papel de igreja do Senhor, de realmente sermos irmãos e unidos em Cristo. Então você tem total liberdade de chegar para algum líder, de chegar para o pastor, para a pastora e compartilhar a sua dor. Sabe, não ande sozinho, não ande sem ninguém. O Senhor fala muito forte no meu coração. Se você está se sentindo sozinho, sem ninguém, não continue assim, porque o Senhor não tem isso para você. Em nome de Jesus, amém? Amém. Amém, aleluia. Bom, vamos orar para encerrar nosso culto. Acho que não tem nenhum aviso para dar. Hoje tem pastel? Nada? Ok, então vamos. A igreja está de dieta. A igreja está jejuando. Amém. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa manhã. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Como que nós somos privilegiados, Jesus, por ter o Senhor conosco. Como que nós somos, Pai, privilegiados em estarmos aqui nessa manhã, podendo cultuar ao Senhor. E nessa manhã eu oro pelos meus irmãos
aqui, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a semana de cada um deles, Pai. Eu oro pelas famílias aqui representadas, os jovens, as crianças, Jesus. Que o Senhor venha estar guiando eles durante essa semana, livrando de todo o mal e que nós possamos ter firme no nosso coração, Pai, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa força, Pai, a nossa unidade em Ti, Pai. Nós somos uma em Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu queria, o pastor Bruno tá aqui, o pastor Christian, para dar a bênção. Glória a Deus. Levante suas mãos, querido. Vamos ser despedidos desse lugar, mas levar conosco a presença de Deus. Amém? Amém. Por antes, eu queria agradecer a Deus e louvar ao Senhor Jesus pela vida do Ricardo. Está fazendo aniversário hoje, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, que revigore as suas forças, que dê saúde, vigor. Pode vir. Vamos orar pela vida dele, agradecer a Deus pela vida dele. Fazendo mais um ano de vida. Eu creio que Deus abençoe sua vida, viu, queridão? Seja bem-vindo aqui sim, tá? Com a família. Deus abençoe Daniel, a Bia, toda a família. Olha, pode vir todo mundo, pode vir. Pode vir, Deus abençoe. Pode subir tudo. Vamos orar pela vida deles e ser despedidos? Pai, muito obrigado por essa casa, por essa família e por esse servo do Senhor que está completando mais um ano de vida. Por isso, Deus, que o Senhor possa colocar sobre ele, derramar saúde, vigor, que o Senhor possa cuidar da vida dele, dos planos, dos projetos, e que ele possa ser, ó Pai, o Josué e um Caleb nas suas mãos. Muito obrigado, ó Pai, por essa família. Muito obrigado, ó Pai, por cada um deles e delas que trouxeram aqui, ó Pai, as suas vidas. E que eles possam ter uma semana, um mês, um ano, uma vida entregue ao Senhor. Muito obrigado por mais esse ano de vida em nome de Jesus e todo aquele que crê diz. Agora sim, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. E todo aquele que crê diz. Amém. Te espero aqui quinta-feira. Nosso pastor Ítalo vai estar dando a palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe.